O Internacional vê como importante esta semana para definições de alguns negócios e principalmente Diego Pituca, junto ao Japão, Kashima Antlers e toda essa questão de poder chegar aqui agora ainda no dia 4 de abril, quando fecha a janela. Enquanto isso, renova com Maurício e começa a se organizar para a semifinal do Campeonato Gaúcho no próximo domingo. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter, conversar um pouquinho sobre os bastidores do nosso clube e atualizar a semana do Colorado, porque nessa terça-feira à tarde teve renovação, também tem conversa de bastidor sobre vinda de reforços e também outros bastidores bem legais aí sobre o grupo que está treinando no CT do Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no canal, beleza? Eu vou começar a falar com você sobre a notícia da tarde, que é a renovação do Maurício até 2027. É bom lembrar, pô, é muito interessante, cara, o Maurício tem mais de 100 jogos, cara, olha, tô botando até um número de jogos aqui, número de gols, que loucura, 21 anos, né, foi trocado pelo Potker na época com o Cruzeiro e até vou te dizer, né, eu acho que um dos melhores negócios do Inter dos últimos anos, né, o Maurício pelo Potker. Mas vamos lá, também tem uma questão importante, tá, aumentou o salário, aumentou multa rescisória. E aí a gente tem que entender. Ah, mas o Ernest, esses dias foram postados lá que o Benfica quer o jogador para... Por que vão renovar? Exatamente para a questão de valorização de mercado. Porque ele já despertou o interesse da Roma no ano passado, ele já despertou agora o interesse do Benfica de Portugal também agora nos últimos dias, então aumenta o salário, aumenta a multa rescisória e também o seu valor de mercado, ou seja, o Inter que busca um ativo ainda para vender nesse segundo semestre, também vai lá e dá uma valorizada, né, nos seus pilas, nos seus pilinhas, vamos dizer, internos, tá? A gente pode falar também, gente, de os desfalques que o Inter vai ter agora para o final de semana e um pouquinho do que está acontecendo lá no Parque Gigante. Porque o treino da manhã hoje não foi aqueles treinos que dá para definir muita coisa, até porque foi um treino basicamente de reapresentação, em que muitos dos titulares se dividem em grupos e se misturam com os reservas, com as especulações, enfim. O que se sabe é que o Inter vai ter 3 desfalques. Mário Fernandes, porque está lesionado, né, na questão muscular, já desde lá 2 semanas. O René, que acabou então ficando, vai ficar toda essa semana agora e provavelmente um pouquinho da outra semana também na observação do departamento médico, departamento de fisiologia, teve uma lesão no adutor da coxa direita e olha, é preocupante, porque talvez ele possa não estar também no Grenal ou numa eventual final, né? Porque hoje o Ipiranga tem vantagem em cima do Grêmio. E além do René, o Johnny, que já está, inclusive, a serviço da seleção dos Estados Unidos, vai ter ainda agora jogos pela Liga das Nações e participa, então, desses jogos pela seleção americana. Esses 3 desfalques. E aí o Mano Menezes começa a organizar o time a partir de amanhã. O treino vai ser aberto só na parte da entrada, ali, né? A parte dos primeiros minutos. E aí a gente vai ficar bem mal para poder pegar e trazer mais informações para vocês em cima daquele que a gente vê, né? Vai ter que comer na mão na fonte, infelizmente. Ou até felizmente, né? Porque às vezes a gente tem boas fontes, mas é que eu prefiro muito mais enxergar o que o Mano Menezes está trabalhando, ou como o Inter está trabalhando, e não só o aquecimento, né, que a gente vê lá no Parque Gigante. Quero falar com vocês também sobre o Gabriel, porque tem muita gente me perguntando que o Inter não tem primeiro volante, quando é que o Inter vai comprar um primeiro volante e tudo mais, e quando é que vai voltar o Gabriel. E aí o Lucas Colar trouxe um relato bem interessante hoje, porque o Gabriel deu uma brincada com os repórteres que estavam lá no CT, e
tá fazendo o seu processo, né, de recuperação. Cada dia a gente percebe o Gabriel correndo mais ou fazendo algum exercício um pouco mais forte, de movimentação um pouco mais intensa, né? Mas falta um tempinho ainda, tá, gente? Falta um tempinho ainda pro Gabriel estar vamos dizer assim, não vou nem dizer no gramado, tá? Ou em campo. Vou falar mais assim, para estar à disposição mesmo do Mano Menezes no treino, com o grupo, tá? A previsão do Inter otimista é agora em maio, final de maio. E aí, dependendo de como for a reação do Gabriel, dependendo até no meio de junho. Ou seja, se a gente está agora finalzinho de março, né, gente, deve ainda dar uns 2 meses e meio para a recuperação do Gabriel, tá? E eu falei no início do vídeo que era uma semana importante também para definir Diego Pituca. Porque olha só, tá rolando um papo muito incipiente ainda, tá? De que o Santos está conversando com o jogador nos bastidores para trazê-lo no meio do ano. E a não ser que haja, vamos dizer assim, um boi na linha, tá? Isso não é verdade. Porque assim, a informação que o Inter tem, e que é até confirmada pelo staff do jogador, só o Inter fez uma proposta para o Kashima Antlers. E o Inter foi lá e botou lá, eu quero 10 milhões de reais, pago 10 milhões de reais para ficar com o jogador. Na época que o Kashima contratou ele, foram 8 milhões de reais. Então, se a gente transferir, gente, para dólar, dá quase 2 milhões de dólares, tá? E é basicamente esse é o valor que vai rolar. Então parece muito se tu for olhar 10 milhões de reais. Mas, na verdade, são 2 milhões de dólares e é normal, né, meu? Se a gente for olhar, todas as negociações giram nesse... E é uma negociação baixa ainda, né? Giram nesse valor. 1,5 milhão, 2 milhões e meio de algumas repatriações, né? O jogador que estão sendo repatriado, por exemplo, de fora do Brasil. Pega, por exemplo, o Pedro Henrique. Pedro Henrique custou 1,5 milhão de euros. Ninguém fala que é caro. Diego Pituca, segundo volante, então, né? 30 anos, jogador então que seria para fazer parte do meio-campo do Internacional agora não para o segundo semestre, tá? Já seria Libertadores, porque chegaria aqui antes do fechamento da janela no dia 4. Então, assim, o que o Inter sabe, vou repetir aqui de novo, o que o Inter sabe, só o Inter fez proposta, botou na mesa dinheiro para o Kashima Antlers. O Santos não. E até o Colar brinca, né, quando a gente fala no Voz do Gigante, que o Santos, nós vamos contratar isso e aquilo, só que tem que botar dinheiro, né? Tem que botar lá um contratinho na mão, tem que botar a proposta, né, papelzinho timbrado na mesa do Kashima Antlers. Não adianta simplesmente dizer que vai contratar e, no final das contas, né, ele acabar no Beira-Rio. Então, assim, temos de ficar de olho porque a janela fecha daqui 2 semanas e o Internacional ainda corre muito contra o tempo para reforçar a sua equipe para a Libertadores, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer mais uma vez. Obrigadão por estar por aqui. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Tem muita coisa sempre pra gente falar do Internacional aqui no canal. Valeu? Um forte abraço. Tchau!